Você está passando por um despertar espiritual. Você provavelmente já ouviu falar de despertar espiritual e como eles podem levar as pessoas para um estágio mais iluminado. O despertar espiritual é chamado de nirvana, iluminação ou até mesmo felicidade. Ele começa no momento em que uma pessoa pode dar um passo atrás e acordar para a sua vida com uma nova sensação nesse mundo. Então podem ser até mesmo desconfortáveis no início, pois muitas vezes nos fazem lidar com perguntas como, por exemplo, quem eu sou? E por que eu estou aqui? Mas também pode deixar um certo elemento de admiração e exaltação, quando de repente nos sentimos muito mais vivos. A ideia de despertar espiritual foi popularizada no mundo ocidental pelo famoso psiquiatra Carl Jung, que escreveu o processo como retorno ao self original, ou seja, a volta ao que realmente somos. Mas a experiência de ascender a um estado superior de consciência sempre foi uma parte intrínseca do que significa ser humano. Esse ato de acordar para uma nova sensação no mundo pode ser desencadeado por qualquer situação que esteja passando na vida. De acordo com a autora e professora espiritual Shannon Kaiser, algumas causas comuns incluem eventos de mudança, perder o emprego, sair de casa, um acidente de carro, entre outras. Pode acontecer também através da chegada de alguém que abre uma porta espiritual para você, podendo ser inclusive a sua alma gêmea. Agora eu vou te fazer algumas perguntas para você ver se você se enquadra no despertar espiritual. Você está reavaliando as suas crenças? Olha, eu não quero aqui falar de dogmas religiosos, nem de reafirmá-los, nem mesmo desqualificá-los. Mas eu fazia parte de uma religião onde eu congreguei muitos anos, mas com o tempo ela passou a ser incoerente para mim. Não porque não respondia a todas as minhas perguntas, porque isso é impossível. Algumas perguntas ainda não têm respostas de acordo com a nossa consciência, mas porque ainda não estamos preparados para aquela questão. Mas no caso, para mim, havia uma incoerência justamente no que já era respondido. Então, eu passei a reavaliar as minhas crenças. E aí, você já passou por isso? Por reavaliar as suas crenças? Outra pergunta. Os seus sonhos, eles estão mais vívidos? No meu caso, eu tive, no ano passado, mais precisamente em maio, algo que impactou tudo aquilo que eu cria. O suicídio da minha irmã de 23 anos. Ao se jogar, ela, gente, era como uma filha para mim. Vocês sabem, né? Irmãos mais novos são como os filhos dos irmãos mais velhos. E a própria violência do ato me fez questionar muitas coisas. Eu já estava estudando sobre lei da atração, mas assim, com um olhar prático e egocêntrico. Já que eu queria usar a lei da atração para ter benefícios para mim. E no caso, com a morte dela, eu fiquei bem confusa. Passei a ter mais curiosidade sobre como funciona a vida como um todo. Então eu comecei a ler muitos livros iniciáticos, como A Voz do Silêncio, Bhagavad Gita, o Kybalion e tudo que falasse sobre o funcionamento do universo. Comecei a praticar a meditação e comecei a ter um olhar mais profundo sobre a vida. Foi aí que eu comecei a ter sonhos mais lúcidos. Sonhei um dia com ela. E era muito real.
e comecei a estudar mais sobre o assunto. Hoje, estou tendo experiências de viagens astrais, como saída do corpo, mas isso é uma conversa para um outro vídeo. Eu te pergunto, você tem sonhos vívidos? Outra pergunta. Você está experimentando mais sincronicidades? Bom, sincronicidades são fatos, códigos que fazem sentido para quem vê. Eu trabalho num CTI pediátrico e as crianças lá ficam com monitores cardíacos para que possamos acompanhar os sinais vitais delas em tempo real. Então, depois do despertar espiritual, que vem acontecendo gradativamente, eu olho no monitor cardíaco de vez em quando e muitas vezes observo a frequência cardíaca das crianças em 111, 111. Há estudos que afirmam que as sincronicidades alertam você de que você está no caminho certo. E aí, você já teve alguma sincronicidade? Outra pergunta. Seus sentidos internos estão mais aguçados? Como eu disse, eu iniciei a prática meditativa e no início eu tinha certeza que estava fazendo alguma coisa errada, porque a meditação não estava dando certo, sei lá, porque eu via tipo uma cortina preta, né, que era a pálpebra dos meus olhos e não sentia mais nada, só ansiedade de acabar aquele tempo logo. Mas passado alguns 6 meses da prática, e olha que não é diária ainda, pois às vezes eu falho por causa dos plantões, porque eu sou plantonista. Eu tenho observado que eu tenho tido lampejos de ideias que vêm até a mim facilmente, mais clareza, ou seja, eu tenho estado mais sensível à minha intuição e tem dado certo. Você já se imaginou meditando? Você já parou para pensar que a prática da meditação vai te deixar mais focado, mais inteligente e vai te dar mais conexão espiritual? Pois nós viemos justamente do silêncio. Então, se você é uma pessoa com despertar espiritual, significa que você é diferente, focado, o que significa que você ficou até o final desse vídeo. Então, faz o seguinte para mim, deixa um sinal de que você, como eu, que está nessa caminhada, coloca nos comentários a palavra espiritualidade. Um beijo e até logo!